Olá, estamos aqui novamente em mais um Fale Mais Sobre Isso e vamos dar continuidade à nossa discussão sobre o autismo. Por quê? Dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo e vale a pena nós conhecermos mais esse assunto. Não só porque nos últimos meses ele esteve aí até as pessoas autistas ou as crianças autistas, o assunto autismo foi até tema de novela, mas não somente por causa disso. E não somente por causa do dia 2 de abril, porque é uma condição especial, né, de seres humanos, de alguns seres humanos, e devemos entender o que é o autismo, como se chega ao diagnóstico do autismo, quais são as características, como que a pessoa com autismo se porta na sociedade e como a sociedade pode acolher, ajudar esse irmão, esse ser humano. Estamos, ao longo desse mês de março, fazendo uma série de programas sobre o tema. E hoje eu trago aqui duas pessoas também super legais, são mães de crianças autistas e participam de uma ONG que em Uberlândia está desenvolvendo um belo trabalho, atendendo e ajudando essas pessoas, especialmente as pessoas que não têm condição de arcar com os altos custos, né, dos tratamentos, das consultas particulares. A ONG Centro de Convivência, Autismo e Otimismo. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante, e temos aqui hoje a Maria Aparecida dos Santos, né, a Cida, que é mãe do Rafael, que hoje tem 4 anos, Isso. né? E a Emilene Fernandes, que é mãe do João, Sim. que tem hoje 3 anos. Muito obrigado por vocês terem vindo A gente que agradece. falar conosco, falar mais sobre isso para os nossos telespectadores e ajudar a humanidade a entender mais sobre esse assunto. Com certeza. Cida e Emilene, né? Então vamos começar com a pergunta que eu acredito que seja a pergunta realmente inicial. Como é que vocês, como mães, foram percebendo ou desconfiando que havia algo de diferente, algo que chamava atenção, né, nos filhos de vocês e que necessitava de um atendimento ou uma atenção diferenciada? O que aconteceu? Bom, geralmente, como a síndrome do espectro autista tem vários sintomas. Tem crianças que têm ele de grau mais grave, de grau mais leve. E tem alguns sintomas que geralmente são parecidos. Isso que, na verdade, aqui se nota, que se enquadra no espectro. O meu, por exemplo, foi a falta de comunicação. Ele já é um menino até grandinho. Na verdade, foi os vizinhos, a própria família, questionando por que ele não falava. Sim, ele solta palavras, só que ele não junta, ele fala, só que ele não junta elas. Né? E aquele sintoma, porque quando a gente pesquisa, tem um sintoma muito clássico, que é a dificuldade de comunicação, de estabelecer vínculo. Sim, também, pelo esse é olhar. outro sintoma. Se a mãe aponta um objeto, a criança não olha para esse objeto, ou seja, não estabelece esse... Isso chegou a acontecer? Sim, na verdade, esse sintoma, esse primeiro sintoma que eu disse, foi um dos primeiros. Depois veio a falta de interação com as outras crianças, de brincar de bola, de às vezes uma criança e um coleguinha dele chamava ele para brincar, ele não atendia, ele às vezes ficava meio aéreo. Na verdade eu deixava, porque eu não sou uma mãe muito de ficar em cima da criança, conversa mais rápido, lê mais rápido, então deixa a criança um pouco mais solta. Só que as pessoas me cobravam isso. Então foi esse sintoma, essa falta de interação e essa falta de comunicação. Certo. E no seu caso, Cida? Rafael, a mesma coisa. Desde pequenininho eu percebi assim que tinha uma dificuldade. Um exemplo, eu chamava e ele não olhava. Não olhava de jeito nenhum. Rafael, ele não olhava, como se eu não estivesse ali. E assim também não interagia com as outras crianças e todo mundo falava, esse menino deve ter algum problema de audição. Mas só que aí eu sabia que ele não tinha problema de audição. Porque se passava um avião, ele olhava. Se tinha uma programação na sala e ele estava no quarto, ele saía correndo, uma coisa que ele gostasse, que chamasse atenção. Então eu percebi que ele não tinha problema de audição. Mas aí eu fui deixando, porque a família falava também. Ele é um pouco independente, o Rafael é diferente, ele tem uma personalidade mais forte. E eu fui deixando, porque isso é reconfortante para a mãe, né? Você ouvir que seu filho não tem problema ou que talvez não tenha. Então você vai deixando. Aí quando deu 3 anos, eu falei, não, tem alguma coisa, ele não fala. Não tem como uma criança normal com 3 anos não falar. E o interessante é que foi essa mesma característica do ouvido foi passado para o João também. O João também passou por isso. Ele ouvia as coisas, né? Mas tá dentro do, né?
fica mais ou menos os mesmos sintomas. É a mesma Os coisa. primeiros sintomas geralmente são todos parecidos. Claro que tem a tendência de um mais grave, um mais leve, mas os primeiros sintomas são esses. Vamos ajudar o telespectador a entender uma coisa. Quando vocês falam em espectro autista, é porque existe um leque de sintomas, de variações e de intensidade, né, Sim. da possibilidade autista, né, Sim. leve, moderada, Isso. grave, né, e aí por isso que se fala em espectro autista, né. Sim. Aí quando vocês perceberam que tinham que procurar ajuda, onde vocês procuraram ajuda? Eu, por exemplo, foi na rede pública, né? Então, aí, primeiramente, foi com um pediatra, né? Aí, o pediatra meio que suspeitou, fez um exame normal, suspeitou. Me encaminhou para um psicólogo. Aí foi uma batalha, porque aí teve que esperar na fila, porque a demanda é muito grande na rede pública, para o psicólogo. Quando eu consegui o psicólogo, ele também mais ou menos que confirmou, mas a gente precisava do laudo, da confirmação, que é dada só pelo neuro ou pelo psiquiatra. Sim. Aí também foi uma peregrinação para conseguir na rede pública. Teve uma peregrinação na rede Com pública? certeza. Uma pergunta que eu quero te fazer. A senhora achou que a rede pública estava preparada ou despreparada para atender essa possibilidade do autismo? Atender e dar diagnóstico, até que sim, né? Tem profissionais competentes para isso. Agora, para orientar e encaminhar essa especialidade com a mãe e com a mãe do autista ou com a família do autista, não estão preparados. Certo. E você, Cida, como é que foi? Então, na parte do Rafael foi a mesma coisa, foi o pediatra, que eu levei e falei, né, ele não fala tal. Aí ele pegou e já me deu encaminhamento, já para mim ir lá no guichê do postinho e marcar. Aí a moça falou, vai entrar numa fila de espera. Isso foi em novembro de 2012. Seria o neurologista e seria o otorrino, os dois. Até hoje eu estou esperando. Desde novembro de 2012 até hoje? Isso. Aí eu fui lá várias vezes perguntar, mas e aí, tem muita gente na frente? A moça falou assim, olha, só tem uma neuropediatra para toda Uberlândia, que atende na UAI. Aí eu me desesperei, eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa? Não posso esperar. Eu não tive nem ideia de ir no UAI no encaixe, que foi o que ela passou, né? Sim. Eu não tive essa ideia. Aí eu acho que a família viu o meu desespero, aí todo mundo se uniu para estar ajudando a pagar os custos, né? Sim, e primeiramente o otorrino para descartar a possibilidade de problema auditivo. Porque ele falou assim que pode ser que tenha uma leve perda, né, de audição. Para descartar possibilidades, isso, né? Mas também. já tem 2 anos aí que você está esperando esse atendimento. Isso. A família ajudou você. Isso, deu uma adiantada aí, mas... E gastou uma pequena fortuna ou não? Juntando tudo, mais de R$1.000 Que para... Com um salariado, realmente. Salariado para a realidade, né? Fica apertado. O interessante também foi porque, falando aqui, nós duas, por exemplo, somos mães assim que não nos conhecemos. Conhecemos por causa, nós nos conhecemos pela causa, né? Nossos filhos enfrentam o mesmo problema. Então a gente se conheceu tem pouco tempo, o que ela tá falando, eu passei a mesma coisa, o que foi falado para ela no órgão público, interessante que falaram a mesma coisa para mim. Mãe, é de 1 ano a 2 para você esperar o neuro. Só que eu sou meio apavorada, eu queria entender o que está acontecendo com ele, eu corri. E eu também não tive ajuda familiar, né? No próximo bloco nós vamos falar mais sobre isso. Não é nem questão de ser desesperada, é porque você tem uma necessidade premente, né? E precisa de resposta novo, imediata. Né? Eu queria ajudá-lo. Inclusive porque existem estudos de que quanto mais precocemente o diagnóstico vem, mais resultados o tratamento pode oferecer. Mas nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Voltamos já. O canal da gente está de cara nova. Afinal, o que a gente quer é ficar cada dia mais parecido com você. Por isso, nossa programação está toda nova, mais interessante, com novos programas, entrevistas, muitos filmes e, é claro, muito mais pessoas assistindo. A gente passa aqui o que se passa aí com você, porque queremos sua audiência por gostar do que vê aqui. E nossa nova marca é uma forma de dizer seja bem-vindo. Canal da gente, um amor de canal.
Bar Flor do Cerrado traz tudo o que você precisa em um só lugar. Você vai se deliciar com a comida caseira no seu horário de almoço com 4 opções de marmitex, com variedade em pratos quentes e frios. Ou se preferir reunir com os amigos, aqui é lugar de tomar a bebida mais gelada com diversidade de porções para agradar qualquer gosto. Ficou com água na boca? Entre em contato com o nosso Disque Entrega, que nós levamos todo esse sabor até você. Disque Entrega 3217-3760, Rua Visconde de Pirajá 201, Tubalina. Então, de volta com Fale Mais Sobre Isso dessa semana, dando continuidade a uma discussão muito importante, muito pertinente para o mês de março. Por quê? Porque dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo. Então, nós estamos fazendo uma série de programas com mães de autistas, com pessoas ligadas a uma ONG muito interessante aqui em Uberlândia, que tem trabalhado, né, com pessoas autistas, com famílias que possuem aí filhos, entes queridos autistas, especialmente famílias carentes, e nós vamos falar mais sobre isso, dando essa ênfase e esse espaço a essa questão, né? O autismo. O que é o autismo? Suas características, suas dificuldades perante a sociedade, se as instituições estão prontas e preparadas para receber esse ser humano, esse irmão querido, né? Esse filho querido que tem uma síndrome, que tem um transtorno, que tem um comportamento diferenciado, e aí nós podemos dar vários nomes, mas enfim, uma pessoa diferente, né? Em relação aí à média dos seres humanos e que precisa de tratamento. Eu sei que ser diferente é normal. Aliás, é o próprio slogan aí, né, da ONG, do Centro de Convivência Autismo e Otimismo. Ser diferente, onde ser diferente é normal. Mas como foi receber o diagnóstico, a notícia de que seu filho tinha o autismo? Foi realmente muito difícil. Foi porque eu me senti assim, eu me sinto como mãe e como assim, até mesmo porque eu ouvia falar sobre autismo, mas não me interessava, né? Porque eu também não tinha na família. Aliás, eu não tenho na família nenhum parente com esse problema. Então eu me assustei e me senti muito só, né? Porque até mesmo por eu não saber, quando você não sabe de alguma coisa, você se sente meio enfraquecido, meio, né? Preocupado, mais preocupado ainda, porque você não entende o que está acontecendo. E com relação à minha família, foi bem difícil também, que eles também não sabiam. Foi uma situação muito diferente, ao ponto de que eu olhava para o meu filho, eu via ele diferente. Como que eu vou tratar ele daqui para frente? Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essa criança? O que eu vou dar de melhor se eu não sei o que está acontecendo? Se ninguém me esclarece? Os médicos, por exemplo, da rede pública me dão o diagnóstico, como eu disse, são competentes para dar o diagnóstico. Mas em orientar, quem eu vou procurar, quem eu ia procurar, que saberia me dizer sobre o assunto? Porque Down, os outros transtornos, depressão, né, algumas outras coisas. Eu acho que a rede pública está preparada, às vezes até atende, né, de um certo modo melhor a rede pública. Mas e o autismo em si, especificamente em si? Eu fui para casa realmente abalada. Sim. Né? Então foi difícil. Eu desmoronei, porque é muito triste você receber esse diagnóstico, né? E como falar para a família? Como que você vai falar que o seu filho é diferente? Né? Ninguém nem sabe o que é autismo. Nossa, é difícil, assim, dá vontade até de esconder. No primeiro momento você quer esconder, você não quer falar para ninguém. Você quer deixar ele dentro de casa quietinho, sem falar para ninguém. Mas a melhor forma de ajudar a criança é você aceitar. Então a aceitação de você ter um filho autista, todo dia você aceita um pouquinho. Todo dia você trabalha um pouquinho com ele e aceita um pouquinho. E vai no dia a dia, né? Na luta. Eu posso até contar a experiência depois do diagnóstico que me deram, no caso foi o psicólogo, antes do laudo, porque o laudo também foi outra batalha na rede pública, né? Passando o tempo, eu frequento igrejas, né, clubes e lugares sociais. Eu me deparei ao ponto de que eu parei de frequentar esses lugares. E percebi que eu estava escondendo meu filho. Porque eu chegava nos lugares, às vezes uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, outro né? comportamento. Não, meu filho praticamente, quando ele terá 3 anos, ele está quase falando inglês.
Ah, o meu filho não, meu filho já andou com 9 meses, 10 meses andou. Então, assim, cada uma mãe, que isso é natural de mãe, né, comparar filhos. Então, eu fui só regredindo, falei, não, peraí. De repente, eu me vi dentro de casa, nem na igreja eu ia. Eu também não. Gente, como que a sociedade vai encarar meu filho? Como que a sociedade sempre se bate nessa tecla? A sociedade para com meu filho, a sociedade para com meu filho. Eu ficava com medo da sociedade. Foi isso que aconteceu. Eu isolei meu filho. É um comportamento até relativamente normal, no sentido de que a história nos mostra que as mães e as famílias que recebem a notícia, um diagnóstico de que possuem um ente querido tido como diferente do normal, porque a sociedade é acostumada a lidar com a média da normalidade, né? Mas quando recebe um diagnóstico, ou que tem uma informação, o entendimento de que aquele comportamento é completamente diferente, e não necessariamente no caso de um transtorno, uma doença, não necessariamente. Qualquer comportamento diferenciado, Sim. às vezes, gera na família um receio, uma insegurança, né? Dependendo das características da família, algum tipo de timidez ou constrangimento, isso é realmente normal, esse sentimento. Então, não tenham, mães, né, o medo ou a consciência pesada de que se sentiram fragilizadas ou envergonhadas. Não se culpem por isso, porque realmente, vejam só, a sociedade não nos ensina a lidar com a diferença. Nas escolas, nos cursos, a gente sempre está lidando com a média, o normal, o padrão. Né, o padrão. Mas quando nos deparamos com algo diferenciado, nenhuma instituição nos ensina a lidar com o diferenciado. E vocês estão se demonstrando extremamente fortes. Por quê? Porque além de resistirem aos sentimentos de esconder, no primeiro momento sim, mas depois se jogaram na vida. Estão participando hoje de uma ONG, A gente teve estão que ajudando as excluir os nossos pessoas. sentimentos, teve que deixar os nossos sentimentos do lado para poder ajudar eles. Ajudar né? Porque os entes, eu, né, os por seres. exemplo, eu entendi que esse sentimento meu estava atrapalhando ele. Só o que você está me dizendo agora, eu não tive ninguém para me dizer. Né? Porque com aquele choque da notícia, com aquela falta de informação, a tendência é a gente isolar, mas não tem ninguém para estar ali orientando. É como eu te disse, quando a gente não sabe do que a gente está lidando, como que a gente vai lutar contra isso? Quando a Eu não gente tinha sabe. ninguém para me orientar, somente diagnóstico em cima de diagnóstico. E pronto, mãe, pode ir com diagnóstico. Próximo. Porque o SUS é assim, é muita gente, é muita demanda, não tem como ele parar para ficar passando a mão na minha cabeça. Ou você vai para tal lugar, você vai conseguir tratamento, né? Eu vou te orientar. Não, esse aqui é o diagnóstico. Você procura alguma instituição que talvez tenha e vamos o próximo. É o que nós chamamos de um tratamento especializado, porém mecanizado, né? Sim. Mecanicamente entra na engrenagem. Próximo. Esse é o diagnóstico. Porque Próximo. é demanda, é muita Sim. gente. Agora, eu fico até muito feliz de termos essa possibilidade de estarmos trazendo vocês aqui, assim como nós trouxemos na semana passada, né, a presidente da ONG, trouxemos a Karina, né, Regatieri, trouxemos também a Maria da Paz das Antas, né, falando sobre, ela também é mãe de uma criança autista, que hoje é um adulto, né, é uma adulta com 31 anos. No programa da semana que vem, vamos trazer o Jorge, que é o maestro ligado à ONG, que trabalha com músicas crianças autistas. Por quê? Vocês, da ONG Autismo e Otimismo, eu aqui no programa Fale Mais Sobre Isso, temos esse compromisso com a sociedade de informar. Quantas pessoas podemos estar informando para amenizar esse sofrimento da falta de informação, né? Eu estou, assim, muito contente de estar aqui também para tentar um pouco amenizar, ou talvez que seja até uma ajuda para as mães não passarem o que eu passei. Principalmente as mães ditas carentes. Sim, tá. É no meu caso. No Muito próximo difícil. bloco, nós vamos falar mais sobre isso. E eu quero saber também, uma coisa foi a repercussão na família, vocês estão aí contando pra gente como é que foi. Mas e depois? Na escolinha, né? Na vida social, propriamente dita, como é que foi isso também? Tá certo? No próximo bloco a gente volta falando mais sobre isso. Eu te convido a conhecer a Casa da Homenagem. Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos, noivos ou até mesmo fortalecer a sua marca, agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Casa da Homenagem. Venha conhecer a nossa loja, que possui grande variedade de produtos. Duque de Caxias 95, esquina com Cipriano Del Fábio. Telefone 3214-9040.
Continuando a nossa conversa sobre autismo, em função de vários, né, o autismo é um assunto muito importante, muito delicado, muito sensível. Temos que dar mais atenção a essa questão na vida de algumas famílias, na vida de algumas pessoas. Dia 2 de abril agora é o Dia Mundial do Autismo e Uberlândia tem uma agenda, terá uma agenda especial relativa a essa temática. Nós temos aí no dia 29 de março, você e sua família estão convidados a participar de uma caminhada e um show musical lá no Parque Sabiá, dia 29 de março, às 8 horas da manhã. Né? O tema dessa caminhada é realmente o autismo. No dia 1º de abril, na Câmara Municipal, às 9h30 da manhã, uma audiência pública sobre também o autismo, com a participação de pessoas ligadas à ONG Autismo e Otimismo aqui de Uberlândia. E dia 2 de abril, a partir das 2 horas da tarde, no auditório da Prefeitura, o primeiro Fórum Municipal sobre o Autismo, no auditório da Prefeitura. Eu estarei lá, as mães, também, o pessoal da ONG Autismo e Otimismo. Vamos comparecer para dar mais valor a essa discussão. Né? A gente estava falando nos outros blocos que veio o diagnóstico, houve uma repercussão, né, sensível na família. E as escolinhas? Porque o João, né, e o Rafael já estão em idade de 3 anos, 4 anos, de começar a ter as primeiras experiências escolares. Sim. Como é que foi? O João, por exemplo, foi até que, eu vou ser sincera, ele está no EMEI, foi muito bem acolhido, né? Até mesmo porque foi muito interessante isso. As professoras foram muito sinceras comigo e acolhedoras, principalmente a diretora do EMEI, onde eu estou. Elas sentaram, professora, coordenadora, ali tudo em minha volta e questionaram o que estava acontecendo com o João. E eu falando para ela, comentando que era o autismo. Então, eu senti um pouco assim de inexperiência. O que me foi assim bem especial com relação às professoras, que elas foram muito verdadeiras. Olha, realmente o seu filho é o primeiro que eu pego como autista. Então existe boa vontade, sim, amor muito à causa, porém inexperiência e falta de formação técnica. Sim, e muito poucas escolas existe interesse, certo, como essa que eu encontrei. Tá. Né, eu acho que eu fui assim privilegiada com esse meio. Poucas escolas que existe esse interesse e essa sinceridade com relação às professoras, né? Ela falou que realmente eu não trabalho com autismo, não trabalhei, você vai ser a primeira. Só que eu quero saber mais, você me traga mais informações. Ela pedindo ajuda, inclusive. Ao mesmo tempo que eu achei interessante e ao mesmo tempo eu fiquei meio assustada, porque a pessoa não tem. E no caso do Rafael? O Rafael foi a mesma coisa. O EMEI lá de perto da minha casa acolheu ele também muito bem, a diretora. São todo mundo uns amores, tratam ele muito bem. Eu não vi discriminação, assim, da parte de nenhum funcionário, nem das crianças. Eles dão uma olhadinha assim diferente, mas a tia fala, não, o Rafael ele vai aprender diferente no tempo dele, mas ele vai aprender. E em relação ao despreparo, tem. Elas também me falaram que é o primeiro autista que elas recebem na escola, mas estão indo atrás, estão procurando, né? Então a gente pode concluir eu não sabia que ela está falando agora, que também falou que era primeiro não. É a mesma coisa. Nesse sentido, a gente pode concluir que há boa vontade, porém despreparo técnico. E eu me lembro de ter falado em um programa aqui com a Karina da importância de maiores investimentos na graduação de professores, pedagogos, psicólogos, até mesmo médicos e a gestores públicos, inclusive, né, sobre as possibilidades do ser humano, né, autismo, Down, outras questões. É preciso que as instituições estejam preparadas, né? Ok. Agora, mas onde é que vocês realmente encontraram acolhimento? Ah, sim, foi. Como não tem aqui em Uberlândia de região referência para atender apenas autistas, no meu caso, mães carentes mandam para algumas instituições públicas. Nelas, realmente, é muita criança de variados tipos de transtornos, todas juntas. Então, não tem como tratar cada uma. Né? Então, me orientaram a frequentar, às vezes, campus, o CAPES, infantil e a PAI. Só que ali mistura tudo, muito não junto. tem atendimento. E o que o médico me orientou? Mãe, como ele é um autista de grau mais leve, procura, assim, introduzir numa escola, assim, com crianças normais, para que ele possa aprender o cotidiano normal de uma criança. Então, não é muito interessante, muito interessante para ele desenvolver nessas escolas, né, com porque muitos se for participar, assim, de uma PAI,
Lá é tudo misturado. Então, a criança, qual é a tendência? Copiar os comportamentos. Não Se tem uma que- criança mais agressiva do lado, vai Ele começar copia, a copiar o aprende, agressivo, ou regride. entendeu? Então, Sim. Há a teoria de que quanto mais inserido em contextos diferenciados ou contextos plurais, democráticos, ele tende a aprender a lidar Sim, com essas diferenças normal. dentro de um Sim. grupo heterogêneo. Sim. Mas há o problema da heterogeneidade, às vezes, é não permitir um atendimento especializado. Mas vocês encontraram acolhimento, você estava me Sim. dizendo, na E ONG. com relação ao que você me disse que você fez uma orientação para mim no bloco anterior, de que não se preocupe, vai dar certo. Isso, nenhum centro, nenhum órgão público me orientou, por isso que eu fiquei meio que desesperada, usei a palavra desesperada. O que eu consegui foi assim, perguntando, acessando a internet, eu consegui um acesso de um Eu telefone antigo, que não era o centro de convivência, que é o Centro de Convivência, Autismo e Otimismo, não era esse. Então, a Maria da Paz, que está com esse telefone, ela nos orienta a procurar esse centro de convivência. Ela me orientou. Quando eu cheguei lá, ela me disse o que você me disse agora. Calma, vai dar certo, procura um tratamento específico. Apesar de que esse específico eu encontrei só no Centro de Convivência, Autismo e Otimismo. O diferencial desse centro é o que eu achei? Que eu achei muito interessante, muito bom e real. Seu filho é autista? Mas mãe, como que você está? Como que a sua família está, mãe? Como que você está reagindo, mãe? Como que você está vendo seu filho? Ela olhou para mim, ela preocupou comigo, como que eu estava reagindo, porque não adianta ela tratar meu filho se eu não estou bem. Deu um suporte, um acolhimento a muito toda diferente. a família de Todas as maneira geral, famílias né? são Diferente das atendidas outras lá. instituições. Infelizmente, o nosso tempo encerrou. Eu gostaria que nós continuássemos essa conversa, né? E eu até deixo o convite para que vocês voltem aqui em novos programas para falar mais sobre isso. E tem muita né? coisa E pra tem muita falar. coisa para ajudar todo mundo que talvez passe por essa situação Com e que certeza. possa ajudar aí vizinhos, né? Familiares, etc. Agradeço e parabenizo-as pela coragem, pela dedicação à causa e oriento, continuem com essa luta, porque vocês estão ajudando milhares de pessoas. Se Deus quiser. Obrigada, Muito Léo. obrigado mesmo. Obrigada a você. Obrigada a você. Também agradeço a sua audiência, convido a conhecer o nosso site, falemaisobreisso.com.br, onde você pode encontrar informações sobre profissionais da saúde e discussões como essa, e peço, né, que se você tiver condições de ajudar as pessoas a obterem mais conhecimento, você viu, conhecimento é que faz diferença na vida das pessoas. Vamos juntos levar conhecimento às vidas das pessoas. Muito obrigado e até o próximo programa.